Olá, bem-vindo ao canal Mundo da História. Aqui quem vos fala é o vosso amigo Salvo. E neste vídeo aqui, conforme o título já ilustra, vamos fazer juntos a resolução do exame de História do ano 2021. Antes de nós avançarmos, eu quero agradecer às 600 pessoas que já se inscreveram aqui neste canal e que acompanham diariamente todos os vídeos aqui existentes no canal até ao dia de hoje que estamos a lançar este vídeo. Peço encarecidamente que você desse lado aí, se ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no canal, mas acima de tudo, partilhe estes vídeos sobre a resolução dos exames pelas redes sociais, assim mais gente vai se juntar, tal como você vai fazer agora, vai se juntar ao canal e vai partilhar esse conhecimento que eu também estou a partilhar consigo desse lado sobre a disciplina de História. Vamos juntos entender o que as questões querem e procurarmos algumas respostas ou formas de chegar à resposta para cada uma dessas questões. Assista este vídeo até ao fim, deixe ficar o seu comentário ou alguma dúvida que quizá tenha escapado ao longo deste vídeo. Portanto, há uma particularidade neste exame de 2021. Nós não iremos resolver todo ele, mas iremos nos focar apenas nas questões que dizem respeito à 10ª classe nessa mesma disciplina de História. Portanto, nós iremos avançar, deixando de lado a parte frontal deste exame, vamos nos focar no verso a partir da questão número 5. Então, a questão número 5 diz assim: nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, devido à política de alianças militares, o continente europeu viveu um clima de paz armada. A linha A justifica a expressão sublinhada com duas alianças constituídas. A expressão sublinhada faz menção às políticas de alianças militares. Então, quais foram essas duas alianças? Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, quando as potências europeias vão se enfrentar primeiro no território europeu, depois é que vão para o resto do mundo, foram constituídas até pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial duas alianças militares, que é a Tríplice Aliança, chefiada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e também pela Itália. Do outro lado, tínhamos a Tríplice Entente, que era chefiada pela França, mente com a Inglaterra e a própria Rússia, bem mesmo antes do início da Primeira Guerra Mundial. A pergunta B procura saber, diz que identifique duas causas que estiveram na origem da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós podemos olhar para causas de várias índoles, mas aqui o mais fácil nesta questão aqui é identificar questões de natureza econômica e questões de natureza política. Então, para as questões de natureza econômica, vamos assinalar o desenvolvimento industrial e econômico desigual por parte das potências europeias que deram origem a esta Primeira Guerra Mundial. Se formos a ver, vamos encontrar o exemplo da Inglaterra, que vai se configurar como a potência que mais desenvolvida estará em relação a todos os restantes países do continente europeu. Depois vamos ter exemplos da Alemanha, da França, da Áustria-Hungria e da Rússia, que estavam a seguir ou atrás desse desenvolvimento que a Inglaterra tinha alcançado já em séculos mais recuados. Um outro elemento que vamos também assinalar aqui como causa da Primeira Guerra Mundial é a questão do desenvolvimento do nacionalismo como uma ideologia política. A questão de se dar primazia à supremacia da nação ou do império mais tarde vai levar a essa confrontação em busca de firmar essa superioridade em cada uma dessas potências ou países que depois vão se enfrentar na Primeira Guerra. A linha C mencione duas consequências demográficas resultantes deste conflito. Duas consequências demográficas ou ligadas à população que dizem respeito à Primeira Guerra Mundial. Que é muito fácil para responder essa questão. Tratando-se da população, é obviamente que
as pessoas é que vão se envolver nesse conflito e não os animais propriamente ditos. Então, aqui vamos destacar na demografia a questão da morte de milhares de soldados e também uma boa parte de civis que vão ser encontrados nesse fogo cruzado, ou mesmo por causa de bombardeamentos que vão acontecer ao nível das cidades europeias que já eram densamente povoadas. Destacar aqui a questão da eclosão ou do surgimento da gripe espanhola já no final da Primeira Guerra Mundial. São esses elementos que nós vamos destacar como sendo as consequências demográficas para a Primeira Guerra Mundial. Então, passando para a questão número 6, ela procura saber, ou afirma o seguinte: no centro de Moçambique registrou-se a mais temida e prolongada resistência à dominação colonial. Linha A procura saber a que resistência se refere a afirmação. Então aqui a resposta é a resistência a qual se refere esta afirmação é a resistência armada. Podemos aqui dar um exemplo da revolta de Barwe, que vai acontecer no ano de 1902, que vai opor os chefes locais da região centro e também do outro lado vai colocar os portugueses que tentavam de todas as formas dominar aquela região do nosso território moçambicano. A linha B diz: identifique 3 líderes de resistência contra a dominação colonial no centro de Moçambique. Aqui é para dos vários líderes que vão se destacar, apenas escolher 3 nomes para poder responder essa questão. Os nomes são vários. Temos o Makombe Anga, Mafunda, o Kambemba, Kadendere. São os tais ditos líderes que resistiram ferozmente contra a dominação colonial portuguesa na zona centro de Moçambique. O número 7 vem logo como afirmação. Em 1929, apesar das aparências de uma plena prosperidade, eclodiu no GUA uma crise que rapidamente se estendeu a todos os países do mundo, exceto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou abreviadamente URSS. Quando fala-se que eclodiu, significa que surgiu do lado dos Estados Unidos da América uma crise, ok? Então aqui a linha A procura saber. Mencione 2 características da crise econômica de 1929. 2 características da crise de 1929. Aí vamos destacar, tratando-se de uma crise que está associada à economia. Você estudou ao longo da 10ª classe que uma das coisas que marca esta crise aqui é a questão da queda da bolsa ou a quebra da bolsa de valores de Nova York. Então, isso também vai se percutir por outras partes do mundo, que é como consequência dessa quebra das bolsas de valores. Significa que também as ações que são negociadas lá na bolsa de valores vão perder substancialmente o seu valor de mercado, fazendo com que elas não tenham valor algum para quem os quisesse comprar naquela altura. Mas também ainda vamos destacar que aqui nesta crise houve também a queda dos preços dos produtos, porque diminuiu a procura por esses produtos por parte da população que já se ressentia dessa crise que se instalara no seio da sociedade. Ainda vamos destacar no contexto dessa crise a questão superprodução, ou seja, vai se produzir demais a tal ponto que não vai conseguir também gerir-se a quantidade de produtos acabados que aparentemente deviam estar nas lojas e serem adquiridos por essa população. O que vai acontecer que em períodos de crise, normalmente as pessoas diminuem os seus gastos porque há uma incerteza que paira no seio da sociedade com relação ao futuro. A linha B pede com que se transcreva para a folha de exame a alternativa que refere a uma das consequências da crise em Moçambique. Foi uma crise econômica de cariz mundial e nessas alturas de 1929, Moçambique já era colônia de Portugal, ou seja, uma vez que Portugal também fora atingido pela crise, era evidente que também as suas colônias
porque havia uma forte dependência dessas em relação à sua metrópole. Óbvio que alguma coisa teria de acontecer ao nível das colônias. Isso não tardou a acontecer. Aqui temos várias afirmações em várias linhas. Temos a linha A, onde, por exemplo, fala abandono de algumas atividades produtivas não rentáveis. A linha B, que fala da abertura de mais fábricas e empresas agropecuárias. A linha C, criação de associações para a produção agrícola. E, por fim, a linha D fala da exportação da força de trabalho para a metrópole. Agora, vamos lá julgar cada uma dessas. Uma situação de crise, o que é mais óbvio? A linha A, abandono de algumas atividades produtivas não rentáveis. Essa alternativa aqui soa como a mais correta por um simples fato, que numa situação de crise as pessoas tendem a livrar-se daquilo que possa ser um piso, porque não fazia sentido continuar a produzir aqueles produtos, por exemplo, saídos da agricultura, que não teriam compradores nos mercados internacionais. Então aqui o mais óbvio era ter aqueles produtos que poderiam trazer alguma forma de rendimento e fazer-se face a essa situação de crise. E antes de irmos para a próxima questão, eu quero lembrar que, por favor, partilhe este vídeo. Se estiver a gostar, clique agora no gosto e depois comenta aí o que achou desta resolução e da explicação por mim dada aqui. Número 8. A formação da Frelimo resultou de um longo processo que exigiu negociações prolongadas entre os líderes dos principais movimentos moçambicanos. A linha A. Identifique os 3 movimentos políticos que se fundiram formando a Frelimo. Aí é só visitarmos um pouco da história de Moçambique, principalmente quando diz respeito à luta de libertação nacional. Bem antes mesmo dela iniciar, tivemos aqui várias organizações que tentaram, a título particular, conquistar ou reclamar a independência de Moçambique. Para o caso concreto da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, vamos ter a UNAMI, o DENAMO e o UMANO. Esses movimentos que conseguiram juntar-se e formar Frente de Libertação de Moçambique. E para finalizar, a linha B pergunta: quando é que foi formada a Frelimo? A Frelimo, o Movimento de Libertação de Moçambique, aqui há que fazer uma diferenciação. Temos o Partido Frelimo hoje, mas antes tivemos a Frelimo, o Movimento de Libertação de Moçambique. Então, ela vai ser formada na vizinha Tanzânia a 25 de junho de 1962, ou seja, 2 anos antes do início da luta de libertação aqui no território moçambicano. E por incrível que pareça, esta luta armada começa no sentido norte em direção ao sul de Moçambique. E chegamos ao fim da resolução deste exame. Deixe ficar a tua opinião nos comentários. Se gostou, por favor, também partilha este vídeo com os teus amigos aí pelas redes sociais. Inscreva-se e até a próxima resolução. Abraços, até já!